Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes nalguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, como ouvimos na primeira leitura, e diz-lhe coisas que nós hoje devemos meditar, porque são também para nós. Em primeiro lugar, diz a Timóteo que se lembra dele nas suas orações. Recordo-me de ti nas minhas orações. Todos nós devemos recordar os nossos irmãos nas nossas orações, rezar pelos outros, também como a Santa Mãe aqui nos pede em Fátima, que rezemos pelos outros. E é uma boa recordação rezar por aqueles que se encomendam à nossa oração, mas também por aqueles que não conhecemos, por todos aqueles que estão em sofrimento. Por isso, aprendemos com o apóstolo Paulo, neste conselho que ele dá a Timóteo: rezemos uns pelos outros, lembremo-nos dos nossos irmãos nas nossas orações. Em segundo lugar, diz Paulo que evoca a sua fé, a fé de Timóteo, e lembra que foi a fé da avó e a fé da mãe. Até diz os nomes: a tua avó Lloyd e a tua mãe Eunice. Por isso era uma família cristã. E Paulo sublinha como é importante que as famílias transmitam a fé. Não deixem morrer a fé. Paulo como que nos diz que Timóteo recebeu a fé pela sua avó e pela sua mãe, que não deixaram morrer a fé naquela família, que a transmitiram. E por isso ele diz: recebeste o Espírito pelas minhas mãos, sê forte, não te envergonhes de Cristo. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós devemos ajudar as famílias na transmissão da fé. E as famílias têm esta missão, têm esta graça que Deus lhes dá de serem a fonte da fé para os mais pequenos, para as novas gerações. A isto também nos exorta o apóstolo Paulo, que as famílias não se esqueçam desta sua missão, a missão de serem
a fonte da fé para as novas gerações. E por fim, diz Paulo a Timóteo, sofre comigo pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Sofre comigo pelo Evangelho. Os discípulos do Senhor nem sempre são compreendidos, como Paulo, que sofreu pelo Evangelho, como os seus discípulos que sofreram pelo Evangelho, como nós hoje, se quisermos ser fiéis ao Senhor e ao Evangelho, também nos devemos preparar para o sofrimento. Foi assim com Jesus, é assim também com os seus discípulos. Nós não devemos ter medo de proclamar o Evangelho, nem vergonha do Evangelho. Devemos ser retos, claros, sinceros na nossa fé. Não devemos ter meias palavras, devemos ser exemplares no testemunho da nossa fé, mesmo que isso atraia o sofrimento. Como diz Paulo, sofre comigo. Aquele que é fiel a Jesus sabe imediatamente que nem sempre é entendido, mas sabe também que Jesus nunca o abandona, que Jesus sempre o protege, sempre está com ele e sempre o guia e sempre o ilumina. Por intercessão dos santos Timóteo e Tito, por intercessão do apóstolo Paulo, Nosso Senhor faça de nós suas testemunhas, testemunhas verdadeiras, pela fé, pela esperança e pela caridade. Amém.